Meu nome é Eliseu e essa é a minha história. Tudo começou em um dia comum nos campos de Abel-Meolá. Eu, filho de Safate, estava arando a terra com uma junta de bois, imerso na simplicidade de uma vida rural. De repente, um homem diferente de qualquer outro que já tinha visto aproximou-se. Era Elias, o grande profeta de Deus. Ele não disse uma palavra, apenas lançou seu manto sobre mim. Naquele instante, meu coração soube que algo extraordinário havia acontecido. O gesto do manto era inconfundível. Deus estava me chamando para uma missão divina. Sem hesitar, deixei os bois e corri atrás de Elias. Permita-me apenas beijar meu pai e minha mãe antes de segui-lo, pedi. Elias, com sua serenidade típica, respondeu: vai e volta, que fiz eu para te impedir? Com o coração cheio de expectativa, voltei ao meu lar, mas não para permanecer. Fiz um gesto definitivo. Sacrifiquei a junta de bois com a qual trabalhava e usei os instrumentos do arado para cozinhar a carne. Convidei todos para comer, marcando simbolicamente o fim da minha antiga vida. Depois disso, me levantei e segui Elias. Os anos ao lado dele foram transformadores. Vi milagres que desafiavam a compreensão humana e aprendi sobre a fidelidade inabalável de Deus. Elias era um homem de fé destemida e sua coragem diante dos desafios era algo que eu aspirava a emular. Um dos momentos mais impressionantes aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias confrontou os profetas de Baal. A cena era dramática. Centenas de profetas gritavam e dançavam, tentando em vão invocar seu Deus. Elias, firme, zombava deles com uma ousadia que parecia quase inacreditável. Gritem mais alto, talvez seu Deus esteja dormindo ou viajando. Então chegou o momento dele. Elias orou com simplicidade, sem extravagâncias. E o fogo do céu desceu com uma força avassaladora, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que encharcava o altar. Naquele dia, o poder do verdadeiro Deus foi revelado de maneira incontestável, e Israel voltou os olhos para o Senhor. Após essa vitória, segui Elias em muitos outros momentos significativos. Cada experiência ao seu lado era uma lição viva sobre a majestade e o caráter de Deus. Mas nenhum momento foi tão marcante quanto o dia de sua partida. Elias sabia que seu tempo na terra estava terminando. Ele me pediu que ficasse enquanto seguia para Betel, mas eu não podia deixá-lo. Vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei, respondi com determinação. Assim, caminhamos juntos. Em Betel, os filhos dos profetas me abordaram, alertando sobre a iminente partida de Elias. Eu já sabia e apenas pedi que permanecessem em silêncio. A cena se repetiu em Jericó e novamente às margens do Jordão. Cada vez que Elias sugeria que eu ficasse para trás, reafirmava minha decisão: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Quando chegamos ao Jordão, Elias fez algo extraordinário. Pegou seu manto, bateu nas águas e o rio se dividiu, permitindo que atravessássemos em terra seca. Do outro lado, ele se voltou para mim e perguntou: pede-me o que quiseres antes que eu seja levado de ti. Sem hesitar, respondi: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias, com um brilho no olhar, respondeu: coisa difícil pediste, contudo, se me vires quando eu for tomado, assim se fará. Enquanto caminhávamos e falávamos, algo impressionante aconteceu. Um carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de mim, e ele foi levado ao céu num redemoinho. Atônito, gritei: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros! Rasguei minhas vestes em sinal de luto, mas sabia que algo novo estava começando. Peguei o manto que havia caído de Elias e voltei ao Jordão. Com um coração cheio de reverência e expectativa, feri as águas com o manto e clamei: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Para minha alegria, as águas se dividiram novamente e eu atravessei.
Os filhos dos profetas que estavam observando à distância disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A partir daquele momento, percebi a imensa responsabilidade que agora recaía sobre mim. O manto de Elias não era apenas um pedaço de tecido, era um símbolo do chamado de Deus, uma lembrança constante de que eu deveria servi-lo com toda a minha alma. Nos dias seguintes, comecei a desempenhar o papel de profeta em Israel. Meu primeiro ato foi em Jericó, onde as águas eram ruins e a terra estéril. Ordenei que me trouxessem um prato novo com sal. Lancei o sal na fonte das águas e declarei: assim diz o Senhor, sanei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Desde aquele dia, as águas permaneceram puras. Cada ação era uma oportunidade para aprender mais sobre o caráter de Deus. Mas também enfrentava desafios pessoais. Quando jovens zombaram de mim, gritando "sobe, calvo", senti a dor da desrespeito à autoridade divina. Clamei ao Senhor e ele respondeu de forma severa. 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. Esse episódio me deixou em profunda reflexão. Será que minha reação foi motivada por orgulho ferido ou pelo desejo de defender a honra de Deus? Questionei-me sobre a linha tênue entre justiça e compaixão no ministério. Afinal, um profeta não é apenas instrumento de juízo, mas também de misericórdia. Compreendi que, mesmo com o chamado divino, continuo humano, sujeito a dúvidas e falhas. Essa consciência me leva a depender mais de Deus, buscando sua orientação em cada passo. Com essas reflexões, minha jornada continuava, guiada pela presença de Deus e pelo legado de Elias. Minha jornada como profeta continuou repleta de desafios e milagres que não apenas demonstravam o poder de Deus, mas também ensinavam lições profundas. Em Samaria, fui abordado por uma mulher aflita, viúva de um dos filhos dos profetas. Endividada, ela estava prestes a perder seus 2 filhos para os credores, que os tomariam como escravos. Seus olhos revelavam um desespero que partiu meu coração. Perguntei-lhe: o que tens em casa? Sua resposta foi breve: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Instruía a pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, sem economizar na quantidade. Fechando-se em sua casa com os filhos, ela deveria começar a derramar o azeite em cada vasilha. O milagre foi impressionante. O azeite continuou a fluir até que todas as vasilhas estavam cheias. Quando ela voltou a mim com as boas novas, orientei-a: vende o azeite, paga a tua dívida e vive do restante com teus filhos. Refleti sobre esse evento com profunda admiração. Deus não apenas supriu a necessidade imediata daquela mulher, mas também garantiu seu sustento futuro. Outro episódio marcante foi quando, durante uma fome, estávamos reunidos com os filhos dos profetas em Gilgal. Pedi que preparassem um caldo para o grupo, mas um deles, sem saber, colocou abóboras silvestres venenosas na panela. Ao provarem, gritaram: "Homem de Deus, a morte na panela!" Com serenidade pedi farinha, que lancei no caldo, e declarei: "Sirvam ao povo para que coma." O veneno foi neutralizado e todos comeram em segurança. Esse milagre, embora simples em comparação com outros, ensinou-me algo valioso. Deus se importa com as pequenas crises da vida tanto quanto com as grandes. Outro momento de providência divina ocorreu quando um homem trouxe 20 pães de cevada e espigas frescas para alimentar os filhos dos profetas. Eram insuficientes para o número de pessoas presentes, mas confiando na palavra de Deus, ordenei que fossem distribuídos. Assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu. A generosidade de Deus se manifestava até mesmo nas circunstâncias mais comuns. Minha interação com Naamã, comandante do exército da Síria, foi particularmente significativa.
Ele era um homem de grande autoridade, mas sofria de lepra. Foi uma menina israelita, serva de sua esposa, quem sugeriu que ele me procurasse para ser curado. Quando Naamã chegou, acompanhado de um grande séquito e carregado de presentes valiosos, eu não saí para encontrá-lo. Em vez disso, enviei um mensageiro com uma instrução simples: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada. Naamã ficou ofendido. Esperava um tratamento mais digno de sua posição e relutou em obedecer. Mas seus servos o convenceram. Se o profeta te pedisse algo difícil, por acaso não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz: lava-te e serás limpo. Ele cedeu. Mergulhou 7 vezes no Jordão e sua carne tornou-se tão saudável quanto a de uma criança. Ao voltar, ele reconheceu a soberania do Deus de Israel e quis me oferecer presentes, mas recusei. Seu coração, antes cheio de orgulho, agora transbordava de gratidão e reverência. Infelizmente, nem todos ao meu redor compreenderam a importância de manter a integridade diante de Deus. Meu servo Geazi, movido pela ganância, seguiu Naamã em segredo e pediu presentes em meu nome. Quando ele voltou, tentei dar-lhe a oportunidade de confessar, mas ele mentiu novamente. Sabendo da verdade, confrontei-o com palavras pesadas. Era hora de receber dinheiro e bens materiais. Agora a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Ele saiu de minha presença, leproso, branco como a neve. Esse incidente foi um lembrete doloroso das consequências do pecado e da importância de ensinar, mas também viver os princípios que prego. Geazi testemunhara muitos milagres e ouvira a palavra de Deus, mas sucumbiu à tentação. Reflito sobre isso como um alerta de que, mesmo os que andam próximos de Deus, não estão imunes às armadilhas da ganância e do materialismo. Houve um tempo em que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Repetidamente, Deus me revelava os planos secretos do rei sírio, e eu alertava o rei de Israel, frustrando as emboscadas. Enfurecido, o rei da Síria enviou um grande exército para capturar-me em Dotã. Certa manhã, meu servo viu a cidade cercada e entrou em pânico. Ai, meu senhor, o que faremos? Com tranquilidade respondi: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orei para que Deus abrisse os olhos do jovem, e ele viu o monte ao nosso redor cheio de cavalos e carros de fogo. Quando o exército sírio desceu contra nós, orei novamente: fere este povo de cegueira. Deus atendeu, e eu os conduzi diretamente a Samaria. Lá, o rei de Israel quis matá-los, mas eu ordenei: não os mates. Alimente-os e deixe-os voltar ao seu senhor. Um grande banquete foi preparado, e os sírios foram enviados de volta em paz. A bondade desarmou o ódio, e as bandas sírias não voltaram mais a Israel. Após esses eventos, minha mente estava cheia de reflexões sobre a justiça divina e a responsabilidade que carrego como profeta. Deus não apenas protege e guia seu povo, mas também age de maneira inesperada, mostrando compaixão até mesmo para com os inimigos. Esse equilíbrio entre juízo e misericórdia é um lembrete constante da complexidade e profundidade do caráter de Deus. Com cada milagre, cada palavra proferida em nome do Senhor, percebo a magnitude do chamado que recebi. Minha vida não é minha. Sou apenas um canal pelo qual a graça, o poder e o amor de Deus fluem para um mundo necessitado. Os desafios não cessaram em minha jornada como profeta. Um dos momentos mais sombrios ocorreu quando Samaria foi cercada pelo exército da Síria, resultando em uma fome devastadora. A situação tornou-se tão crítica que uma cabeça de jumento era vendida por um preço exorbitante e até o esterco de pombas tinha valor comercial. O desespero levou algumas pessoas a atos impensáveis, como o relato de uma mulher ao rei, sobre um pacto para consumir seus próprios filhos. O rei,
Ao ouvir isso, rasgou suas vestes em sinal de luto e, com ira, culpou a mim por tamanha calamidade, jurando tirar minha vida. Antes que seu mensageiro chegasse para cumprir a ameaça, Deus me revelou o que aconteceria. Declarei: assim diz o Senhor, amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, uma medida de flor de farinha será vendida por uma peça de prata, e 2 medidas de cevada pelo mesmo preço. Um oficial do rei, cético, zombou: mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, poderia isso acontecer? Respondi com firmeza: tu o verás com os teus olhos, mas dele não comerás. Enquanto isso, fora da cidade, 4 leprosos discutiam seu destino. Por que ficar aqui até morrermos? Questionaram. Decidiram se entregar ao acampamento sírio, acreditando que, no pior dos casos, seriam mortos e, no melhor, poupados. Ao chegarem ao acampamento, encontraram-no vazio. Deus havia causado um som de carros, cavalos e um grande exército, fazendo os sírios fugirem em pânico, deixando tudo para trás. Os leprosos se banquetearam e esconderam tesouros, mas logo reconheceram a importância de compartilhar a boa nova. Não fazemos bem, este dia é de boas novas e nos calamos, vamos anunciar ao rei. A notícia se espalhou rapidamente e o povo saiu em massa para saquear o acampamento. Como profetizado, os preços caíram drasticamente, mas o oficial cético encarregado de controlar os portões foi pisoteado pela multidão e morreu. Ele viu a promessa de Deus cumprir-se, mas não participou dela. Esse evento reforçou algo que sempre me impressionava: a fidelidade de Deus. Mesmo nas situações mais desesperadoras, Ele sempre cumpre sua palavra, ainda que a humanidade duvide. Outro episódio que marcou profundamente meu ministério foi o encontro com uma mulher sunamita. Ela era uma mulher generosa e de fé notável, que insistiu para que eu comesse em sua casa toda vez que passava por sua região. Em gratidão, ela e seu marido construíram um quarto no telhado para que eu pudesse descansar durante minhas visitas. Comovido, perguntei como poderia retribuí-la. Ela não pediu nada, mas Geazi, meu servo, observou que ela não tinha filhos e que seu marido era idoso. Então, profetizei: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Embora incrédula no início, a promessa se cumpriu e ela deu à luz um menino. Anos depois, o menino adoeceu subitamente enquanto trabalhava com o pai no campo e morreu nos braços da mãe. Sem hesitar, a sunamita colocou o corpo no quarto que havia construído para mim e partiu em busca de ajuda. Quando me encontrou no Monte Carmelo, sua dor era avassaladora. Enviei Geazi com meu cajado para colocá-lo sobre o rosto do menino, mas ela insistiu que eu fosse pessoalmente. Ao chegar, encontrei o menino sem vida. Entrei no quarto, fechei a porta e orei ao Senhor. Deitei-me sobre o corpo do menino, alinhando meu rosto, mãos e corpo ao dele. Aos poucos, senti seu corpo aquecer. Após repetir o gesto e orar, ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ao devolvê-lo à mãe, fiquei profundamente reflexivo. O poder que havia fluído através de mim não era meu. Eu era apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esse milagre revelou não apenas o poder divino, mas também a compaixão de Deus, que responde à fé genuína. Outro marco foi o encontro com Naamã, comandante sírio. Sua cura da lepra foi tanto um ato de misericórdia quanto uma lição sobre humildade e obediência. Embora ele inicialmente tenha resistido à simplicidade da instrução de mergulhar no Jordão, sua submissão resultou em sua cura. Mais do que a restauração física, Naamã reconheceu o verdadeiro Deus. Ele pediu terra de Israel para levar consigo, prometendo nunca mais sacrificar a outros deuses. Esse evento me mostrou como Deus, em sua graça, toca vidas além de Israel, atraindo corações sinceros para si. Contudo, a ganância de Geazi trouxe uma sombra ao que poderia ter sido um testemunho puro.
quando ele cobiçou os presentes de Naamã e mentiu para obtê-los, enfrentou a justiça divina. Sua lepra foi um lembrete sombrio das consequências do pecado e da importância de uma vida de integridade. Esse episódio me deixou em profunda reflexão sobre meu papel como líder e mentor. Será que falhei em transmitir os valores espirituais a Gease? Será que a proximidade com os milagres o tornou insensível ao sagrado? A linha entre o zelo pela justiça e a compaixão é muitas vezes difícil de discernir, mas sabia que deveria buscar a Deus continuamente para guiar minhas decisões. Nem todos os milagres eram grandiosos aos olhos humanos, mas todos carregavam significados profundos. Em um incidente simples, um dos filhos dos profetas perdeu o ferro de um machado emprestado que caiu no Jordão. Com desespero, ele exclamou: "Ai, meu senhor, pois era emprestado." Cortei um pedaço de madeira, joguei-o na água e o ferro flutuou. Esse milagre, embora pequeno, revelou o cuidado de Deus com os detalhes cotidianos. Ele não apenas opera em grandes feitos, mas também nas preocupações mais simples, mostrando que nada é insignificante para ele. Com esse evento, refleti sobre a humildade e a dependência necessárias no ministério. Até os pequenos milagres apontam para o caráter fiel de Deus, que cuida de nós em todas as coisas, grandes ou pequenas. Minha jornada como profeta continuou a revelar o poder de Deus em situações surpreendentes e desafiadoras. Como profeta, carregava uma responsabilidade imensa de falar somente aquilo que Deus ordenava, sem distorções ou acréscimos. Minha vida como profeta chegou ao fim, mas o poder de Deus ainda se manifestaria através de mim. Após minha morte, meu corpo foi sepultado. Anos depois, durante uma batalha, os ossos de um homem morto foram lançados no meu túmulo. Assim que tocaram meus ossos, o homem reviveu. Esse milagre póstumo foi um testemunho de que o poder de Deus não está limitado pela morte ou pelo tempo. Ele continua operando, lembrando a todos que sua presença está sempre ativa, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Minha jornada foi repleta de milagres, desafios e reflexões profundas sobre a natureza de Deus. Cada passo, cada ato, cada palavra proferida foi um lembrete de que o chamado divino não é para o conforto, mas para o propósito. Servi como um canal para a graça e o poder de Deus em um mundo cheio de dor e necessidade. E ao final de tudo, compreendi que a verdadeira força não vem de mim, mas de minha dependência total no Senhor. Minha história é um convite para que todos confiem no Deus que chama, capacita e usa seus servos para sua glória, pois Ele é fiel, soberano e digno de toda confiança.